Tá gravando. Marion, bom dia. Bom dia. Marion, você poderia se apresentar e dizer como é que você chegou a esse tema da Arendt? Sobre a Hannah Arendt e sobre o nazismo, né? Acho que as duas coisas andam juntas. Meu nome é Marion Brepoel, eu sou professora de História já desde 86 na universidade. Antes eu trabalhei por 2, 3 anos no ensino médio e desde esse período eu mesmo na graduação me interessei pelo tema e a gente tinha que fazer monografia, né? Monografia de fim de curso. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri na universidade documentos que para mim eram totalmente desconhecidos, e eu não sou do Sul, né? Eu sou de São Paulo, e que apontavam a existência do Partido Nazista no Brasil, né? Na época a gente não pontuava assim no sul do Brasil, mas claro que pela presença germânica nesses 3 estados do Sul, o tema levantado chamava mais atenção. E eu me lembro inclusive de uma foto de um clube que tem aqui em Curitiba, chamado Clube Concórdia, uma festa de clube, típica de clube, onde só tinha homens, né? Uma mesa enorme de jantar assim, e onde só tinha homens e ao fundo a suástica. Aquilo me chamou muito a atenção e coincidentemente havia um professor chegando da Alemanha para dar uma palestra na universidade, eu era graduanda ainda, e comecei a conversar com ele na hora do almoço sobre os meus interesses de pesquisa. Era a época de ditadura no Brasil, eu participava do movimento estudantil e como tal me opunha à ditadura, né? E eu falava para ele que eu ia me dedicar ao tema da ditadura brasileira. E ele um pouco provocativamente disse para mim: eu acho que você não devia estudar temas que te envolvam tanto. Procura outra ditadura, né? Ele falou. E como o tema que ele estava desenvolvendo na palestra era sobre a ditadura nacional socialista, eu na hora do almoço voltei a conversar com ele e disse que havia essa documentação aqui. Ele falou: não, mas existe sim, também existe documentação de outras regiões de fora da Alemanha, onde o Partido Nazista foi bastante forte. Se chamava Organização do Partido Nazista para o Exterior, era o nome era AO, a sigla, né? A Organização Nazista para o Exterior, e geralmente era organizada, era nucleada onde havia descendentes de alemães ou alemães, né? Não tinha nada a ver com o consulado, e sim com o núcleo partidário, que deveria inclusive, né, segundo as recomendações da própria AO, ficar fora da política, não se intrometer na política nacional, na política dos países. Havia na Hungria, havia no Brasil, havia no Chile, na Argentina, e apenas se organizarem para se servirem de entrepostos, vamos dizer assim, para os interesses da Alemanha, né, os interesses comerciais. Essa era a recomendação oficial, né? Havia, sim, principalmente no sul do Brasil, um murmúrio, um certo boato, né, de que Hitler anexaria as regiões, parte da região, de uma região da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Brasil. Havia até um mapa que eu utilizei em algum artigo meu, algum texto que eu escrevi, como modelo, né? Era realmente um mapa feito na Alemanha, por alemães, como região para anexação caso a Alemanha fosse vitoriosa na guerra. Porque, obviamente, as Américas pertenciam, né, entre aspas, aos americanos com a hegemonia dos Estados Unidos. Mas se houvesse a derrota dos aliados, haveria essa expectativa de que o Hitler assumiria uma região, né, uma colônia, seria uma colônia alemã no sul da América do Sul. Assim como também a Namíbia, por isso também que eu estudo, estou atualmente estudando a Namíbia, né, que é uma região muito pouco conhecida, trabalhada, mas que foi trabalhada pelos intelectuais, mas que foi colônia alemã, né, na África. E lá também tinha uma das poucas, né? Uma das poucas. E tinha um partido nazista forte também, com esta mesma intenção, de servir de acolhida, né, dos interesses comerciais e econômicos da Alemanha nessas regiões. Então, essa documentação estava por aí, né?
tinha muito velhinho assim que guardava a documentação escondida em casa, fazia um certo mistério sobre isso, mas aos pouquinhos a gente ia conversando e pedindo material, e com isso eu consegui fazer o meu trabalho de monografia de bacharelado. Trabalho bastante modesto, ainda muito pouco científico até, porque conhecia pouquíssimo sobre o nazismo. E finalmente o mestrado não foi sobre esse assunto. Eu acabei fazendo o mestrado já muito vinculado ao meu trabalho, eu já estava procurando emprego e eu já estava empregado, inclusive o trabalho tinha a ver com a questão da terra no Brasil, né? A concentração fundiária, veja para onde eu fui, né? A questão da concentração fundiária na região sul do Brasil, que era uma região historicamente de pequenos proprietários. Mas logo que eu terminei o mestrado, eu me interessei muito em fazer o doutorado sobre esse tema, né? Voltar, portanto, ao tema do nazismo. Aí eu já tinha colecionado maior documentação, já tinha aprimorado meu alemão e resolvi então realmente pegar essa documentação e desenvolver a tese de doutorado, que resultou, inclusive, depois de um livro, chama-se Pan-Germanismo e Nazismo, a trajetória alemã rumo ao Brasil, é o nome do livro, né? E que qual foi o meu maior interesse? Entender menos o mecanismo da guerra, como o partido funcionava, quantas pessoas, etc. E muito mais o comportamento, né? Ou seja, a mentalidade das pessoas que aderiram ao nazismo, né? O que leva, né? Uma frase do Wilhelm Reich, se não me engano, o que leva que as pessoas se interessem por um líder que lhes promete tão pouco, né? Porque um líder socialista vai prometer a distribuição da riqueza, um líder liberal vai prometer democracia, desenvolvimento econômico, prosperidade, etc. E um líder, como foi o caso do Hitler, né? Era um líder que se fixou, se firmou muito mais prometendo a guerra, né? Falando, né? Da necessidade de se exterminar o judeu, de se afastar o judeu do cenário alemão, e pouco sobre desenvolvimento econômico ou formas de solidariedade, fossem elas quais fossem. Então, qual é o carisma que este líder tinha para atrair, como atraiu, né, toda uma população que não era uma população ignorante, né? Esse viés eu acho muito perigoso. Era uma população alfabetizada, bem formada, e que, no entanto, se deixou seduzir. Se costuma dizer, inclusive, que a Alemanha era a Grécia do século XIX, né? Exatamente. Você tinha filósofos, né? Sociólogos, cientistas de todas as áreas, muito bem representados nesse país. A escola pública era uma escola de boa qualidade, e, no entanto, foi ali que se desenvolveu, né, o nacionalsocialismo. Então, o meu tema foi pior ainda, né? O mais intrigante ainda é pensar o nacionalsocialismo sendo uma promessa ou sendo uma ideologia abraçada por pessoas que nem moravam na Alemanha, como é o caso do sul do Brasil, né? Que foi o meu tema. Então, o que levou à atração dessas pessoas, a ponto, inclusive, de depois serem presas, né? De serem comprometidas no Brasil pela polícia brasileira, pela polícia política. E alguns depoimentos que eu li, né, da polícia política, as pessoas insistiam, né? Elas estavam presas, podiam dizer, não, eu abandonei a causa, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, estou arrependido. Normalmente eles diziam, não, eu sou nazista porque eu sou alemão, é minha obrigação, e eu vou continuar nazista, mesmo preso, né? Então esse foi o tema que me levou à pesquisa sobre o nacionalsocialismo no Brasil, né? É claro que nada pode ficar tão separado assim. Eu depois ganhei uma bolsa, fiquei um ano na Alemanha, e lá eu pude pesquisar o nacionalsocialismo na Alemanha. Em que cidade, Marion? Munique. A primeira bolsa, eu ganhei 4 bolsas, né? A primeira bolsa que eu ganhei foi para Munique, fiquei um ano, e depois para Berlim. Aí eu fui em 3 vezes, assim, por 3 meses. Né? Continuando a fazer pesquisa sobre esse assunto. E faço pesquisa sobre esse assunto até hoje.